Bom dia, são exatamente 1 hora da manhã e estamos então gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, o canal do professor Marlanf, né? O nome da nossa ideia é Projeto Caribu ou Curso de Reeducação de Adultos. Ele se subdivide em séries e essas séries também se subdividem em outras séries. Atualmente estamos em uma série que é Javé era um Anunnaki. É uma subsérie de uma série que vinha com o nome de O Reino de Deus, mas nós saímos um pouco do sentido inicial, original, que era a Suméria, e nos afastamos até Jesus, que já está muito longe da Suméria. A Suméria está a 7.000 a 12.000 anos atrás, enquanto que Jesus está a 2.220 anos atrás, né? Então, 2022 anos atrás. Então, voltamos, desistimos da série anterior, nós a extinguimos e tivemos que dar um novo título, que passa a ser Javé era um Anunnaki. Então, esse será o título, para que a gente possa voltar à Suméria e recomeçar o que nós interrompemos devido a razões de uma necessidade de esclarecimento. Bem, vamos começar logo, como sempre tem sido feito, a nossa metodologia, agradecendo os likes e pedindo, não deixem de dar o seu like. É importante. O canal vai considerar que você gostou do meu vídeo, que ele foi para você útil e vai recomendar. E olha, 80% dos meus vídeos são recomendados pelo YouTube. Então, se você dá esse sinalzinho, o YouTube recomenda meu vídeo. Isso para mim é fundamental. O resto vem do WhatsApp e vem do Facebook. Ou alguém encontra através de um amigo. Então, agradecendo, portanto, aos inscritos no canal, já estamos com 966, para 1.000 falta um pouquinho. Eu não sei exatamente o que acontecerá quando chegar a 1.000, mas me disseram que acontecerá alguma coisa chamada Programa de Monetização. Vamos chegar lá. Eu sou analfabete, então eu entendo pouquíssimo. É meu neto Bruno Melo é quem me orienta. Ele virá amanhã, hoje é sábado, hoje aqui, para me dar algumas orientações, já que nós estamos aproximando muito. Então, e agradecer, portanto, aos donativos, e além de agradecer, eu estou sentado numa cadeira anatômica, super confortável, com braços, é pesada, já mostrei ela a vocês, né? Deixei de usar uma cadeira aqui que era absurdamente dolorosa para minha coluna, foi um donativo. Essa luz que está me iluminando também foi um donativo. Esse microfone pequenininho aqui, que me permite me movimentar sem alterar o som, foi um donativo. Agora, eu acho que com 8.000 visualizações, é possível que mais alguém faça pequenos donativos. Eu acho que os donativos estão sendo ainda bem menores do que poderia ser se as pessoas levassem a sério o meu pedido, a minha solicitação, né? Como várias organizações, quer sejam religiosas, quer sejam científicas, né? O Coronel Farinazzi, nas lives dele, vai passando os donativos, né? A Catedral de Aparecida, o Dom Orlando Brandes pede os donativos, chamado Campanha dos Devotos. Então não é vergonha nenhuma aqui eu dizer, preciso de donativos, né? Nesse momento, acabei de receber de presente algumas Xerox, porque eu não tenho a máquina Xerox. Por que não tenho? Porque o que eu ganho, R$ 1.690, não é suficiente para eu viver e comprar uma máquina Xerox e comprar tudo que precisa para o canal. Então eu peço que seja modesto. Pode ser 10, pode ser 20, ou a quantia que você puder. Mas doe para o canal, porque nosso esforço é muito grande
para levar a verdade até vocês. Finalmente, agradeço do fundo do coração aos meus 8 caribus, que são meus irmãos, que são fruto desse trabalho feito há 37 anos atrás, que tinham um grupo de 30 e ficaram reduzidos a 8, que me sustentam. Quer eu dê aula, quer não dê aula para eles. A uns eu dou aula, a outros eu não dou, mas sistemática e infalivelmente cai na minha conta a contribuição deles. Então, eles não estão mais na condição de aluno, estão na condição de subsidiários do canal. Então, ou seja, estão subsidiando, melhor dito, né? Eles estão subsidiando o canal. O subsidiário sou eu. Então, agradeço a eles. Não vou nomeá-los, mas eles sabem quem são. E aí vamos começar a história de hoje. A série, portanto, a subsérie, que começa com o Reino de Deus. Agora estamos em uma segunda fase, que é Javé era um Anunnaki. Então, já fizemos um vídeo antes, mas vai ser a série toda. E por que nós vamos ter que provar isso? Porque estamos nos baseando no livro de Samuel Noah Kramer. A história começa na Suméria, que nós lemos, a Bíblia começa na Suméria. E a Bíblia vai ser a chave de muita coisa. Então, mas para usar a Bíblia, eu vou ter que desclassificar 2 teorias. Uma teoria que é a dos extraterrestres. Não se sustenta, né? Não dá para você imaginar, né, que um objeto voador não identificado é fácil de aceitar e é plausível e visível. Temos muitas fotografias, mas jamais alguém apresentou um ET. Olha, cientificamente basta um. E ninguém, nenhum cientista, nenhum governo, não temos a evidência. E em ciência o negócio é o seguinte: você, para provar algo, tem que demonstrar. Tem que mostrar uma evidência. Nunca ninguém mostrou a evidência de um ET. Portanto, isso não existe. Se não há evidência, então a hipótese não passa de fantasia. Destrói-se essa ideia assim. Segunda, a famosíssima tese, né, da Charles Darwin, que recebeu respaldo pelo canalha do B.S. Leakey, dizendo que o homem começou na garganta do Olduvai, na África, e que ficou famoso, né, por esse quadro evolutivo, através do qual nós saímos dos pitecos, macacos. Aqui está, ó, 2 macaquinhos, né, o Ramapithecus e o Australopithecus, íamos evoluindo através do Homo erectus, do Neanderthalensis e até chegar ao Homo sapiens. Isso é falso, isso é uma montagem. O próprio filho do B.S. Leakey, B.S. Leakey Jr. e a esposa, disseram que isso foi uma montagem. Então é uma vergonha saber que um cientista de nome B.S. Leakey, é o nome dele, tudo não passou de uma montagem. Não vamos entrar em detalhe. Então isso aqui cai, né, absolutamente. Como se não bastasse o filho do Leakey dizer que ele montou, portanto foi uma fraude. Como se isso não bastasse, ainda nós temos aqui, na introdução a esse livrinho, porque acredito na história do Gênesis, nós temos o seguinte texto que eu vou ler. O autor é John Raymond Hand. Ele diz: chegou a hora de atualizar os argumentos e as evidências, ciência é evidência, viu? Apresentadas pelo Dr. Hand. Na minha opinião, não há ninguém mais qualificado teológica e cientificamente para fazer a revisão deste livrinho que o meu amigo Bolton David Heiser, doutor em filosofia em genética, é o que nos interessa aqui, genética, pela Universidade de Johns Hopkins.
o Dr. David Heiser traz à luz mais evidências suplementares que deixam os conceitos do neodarwinismo em contradição fundamental com as leis da natureza e os seus respectivos processos. Assim, o evolucionismo não é uma ciência verdadeira, mas uma pseudociência falsa. E o que é ainda mais importante, é um sistema filosófico que se opõe diametralmente aos claros ensinamentos dos cientistas responsáveis que não estão subjugados por um dogma criado em 1700, né, por aqueles que financiam, os financistas das pesquisas. Esse dogma diz o seguinte: a natureza não é projetiva, é um dogma, né? Quer dizer, ela diz que não se pode pensar em pesquisas em termos de projeto. É o contrário, é exatamente o contrário. Então, quem assina o prefácio é John C. Whitcomb Jr., doutor em teologia. Então, esse é um dos livros que mostra que, se a gente se aprofundar cientificamente na teoria de Darwin e na teoria do Stephen Hawking, não vai encontrar subsídio. Esse é o segundo. Esse aqui dá detalhadamente. É um livro para divulgação. Olha, o autor é Kenneth N. Taylor. Ele dá detalhadamente que o mundo veio a existir por criação. Não dá para... Agora não é o assunto, né? Mas aqui nós temos os detalhes, as contradições, tanto da teoria do Darwin, quanto dos neodarwinistas, né? Quanto do Stephen Hawking. Então ele mostra a soberbo. Nós vamos dar apenas 3. Essas 3 são leis biológicas. Uma foi estabelecida no século XVIII e diz, eu me lembro sempre de Louis Pasteur, mas não foi ele o primeiro, ele já divulgou a ideia, é que todo ser vivo provém de outro vivo. Então, o ser inorgânico, ou seja, um computador ou esse lápis, não pode dar um ser vivo porque ele não é vivo. Omnium vivo ex vivum, disse Pasteur em latim. Todo ser vivo provém de outro ser vivo. E a experiência foi feita em laboratório. Isso destrói, porque o próprio Stephen Hawking disse que da passagem da molécula no oceano primordial para a célula, havia algo obscuro que ele próprio não conseguia entender direito. Isso é a confissão de incompetência e é a confissão de que a proposta dele não é científica. Se ele via sinais de obscuridade, ou seja, não via com clareza como é que a molécula passava a ser uma célula, como é que o não vivo passava a ser vivo, mas ele conseguiu fazer equações matemáticas que pela matemática dava certo, contudo, as experiências em laboratório não coincidem. Você não pode fazer um ser inorgânico se tornar um ser orgânico. Não há uma experiência. Não há uma. Nós temos aqui um PhD, Dr. Michael Behe, que foi até a Biblioteca de Paris para fazer essa pergunta ao computador. Me dá uma experiência de um único cientista que tenha provado, né, a mudança, a mutação genética. O computador não pôde apresentar uma hipótese. Não há um cientista no mundo, duas coisas, portanto, viu? Não há um cientista no mundo que possa provar que um não vivo produziu vivo. Ou seja, que um ser inorgânico passou a ser orgânico. Não há um. Não existe trabalho, evidência. Ninguém jamais fez isso. E o segundo que nós temos a impossibilidade da mutação genética. Aqui nós acabamos de apresentar um livro onde o
o escritor é PhD e ele diz: a mutação genética é impossível. É impossível. Ele diz na introdução ao livrinho dele. Ele é PhD em filosofia. Então, feitas essas duas observações, resta uma terceira, que é feita por Jacques Monod, que resume um pouquinho tudo e diz: eu não consegui subsídios para fazer minha pesquisa, porque quando eu cheguei ao ponto de dizer que a mutação genética é impossível, começou a faltar dinheiro para minha pesquisa. Mas eu continuei por conta própria. Por quê? Porque eu já estava muito adiantado. E todas as experiências, todas as evidências mostravam que eu estava indo no caminho certo. E eu queria provar que a evolução é verdadeira. E o que eu estava provando era o contrário. Eu tive que me render à verdade. Ele diz isso aqui. Ele diz: todo ser vivo obedece a um projeto. Portanto, a natureza é projetiva. É o que ele diz aqui nesse livro, O Acaso e a Necessidade. Ele é Prêmio Nobel de Medicina em 1965. Portanto, o dogma, ciência não devia ter dogma, né? Devia ser livre. Mas está amarrada a um dogma que só é financiada se você se comprometer a não mexer com a ideia de que há um projeto, de que as coisas são projetadas. Entretanto, aqui ele mostra. Ele chama isso de teleonomia. De tele, ou seja, algo que é remotamente levado a um fim através de um projeto. E isso é uma lei, nomos. Nomos quer dizer lei. E tele quer dizer uma força supranatural. Então, ele aqui expõe isso. E ele expôs esse conteúdo do que está aqui, resumidamente, na Real Academia da Suécia, quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1965. Então, feito isso e destruída essa falsa ciência, só nos resta uma coisa: a criação. Então, o homem veio existir por criação. Estamos totalmente embasados. Olha, seria a coisa mais fácil do mundo gravar um vídeo de 4 horas mostrando isso. Mas não é o fato. O fato aqui é mostrar que o Deus Javé, de Gênesis 2, porque o de Gênesis 1 é Elohim, né? Mas Javé, né? Então é um Anunnaki. Ora, o que é um Anunnaki? A palavra aparece na Suméria, no famoso poema Enuma Elish. Aqui nós temos o poema completo. Não tenham medo, não vou ler para vocês, viu? É longo demais. Aqui nós temos, Cosmogonia Mesopotâmica. E aqui nós temos o poema chamado Enuma Elish, que é baseada nas duas palavras iniciais do poema, quando no início ou quando no alto. 3 vezes aparece a palavra Anunnaki. Na descrição do poema, a palavra Anunnaki aparece 3 vezes. Mas o que é que significa a palavra Anunnaki? Zacarias Sitkin, que teve suas ideias condenadas em bloco por uma equipe de especialistas em cultura hebraica, língua hebraica, então ele dá a palavra Anun na que como sendo extraterrestres, seres vindos supostamente de outros planetas. Isso ele traduziu assim essa palavra. Está errado. Olha só, o que nós temos aqui é o seguinte: An quer dizer céu em sumério, e Ki quer dizer terra. Então, céu, An e terra. E Una quer dizer filhos, filhos do céu e da terra. O significado, portanto, a tradução exata pelos sumeriólogos, pelos assiriólogos,
pelos peritos em escrita cuneiforme, é que a palavra Anunnaki quer dizer filho do céu e da terra. An é céu, em sumério, e Ki é terra. E a raiz central é filho. Então, são filhos do céu e da terra. Ele desprezou a palavra terra, tornou a palavra céu como sendo extraterrestre e passou a ser filhos de outro planeta, de um planeta distante que ele chama Nibiru. Foi condenado, isso foi rejeitado por uma equipe, não sou eu, de peritos em língua hebraica, em cultura hebraica, em cosmogonia hebraica. Então, as teses de Zacarias Sitchin só servem para Hollywood. Para nós não serve. Qual é o significado da palavra aqui? Filhos do céu e da terra. É esse o significado. Literalmente, a tradução vai ser filhos do céu e da terra. Ou seja, nós temos algo de espiritual, que nós consideramos que vem do céu, e temos algo de material, que nós consideramos que vem da terra. Ki é terra, e An, ou Anu, seria, portanto, esse An pode ser levado até Anu, viu? Algumas pessoas incluem o U final. Então ficaria Anu, que é céu, e Ki, que é terra. Pronto. Tirando essas duas raízes, ó, Anu e Ki, vai ficar NNA, que quer dizer filho. Então, filho do céu e da terra. Essa é a tradução exata da palavra Anunnaki. Javé era um Anunnaki. Portanto, ele é um Deus de terceira categoria. Porque se ele é filho do céu e da terra, então ele não é tão Deus quanto a Bíblia afirma. Porque a Bíblia, por definição, ela coloca Deus como sendo acima do céu. Ou seja, não é nem filho do céu. Ele é Deus do céu. Ele é criador do céu. Daí os livrinhos que nós mostramos a vocês falarem sobre... desmarquei a cosmogonia mesopotâmica, mas acho que não vai dar dificuldade da gente encontrar. Está aqui. Né? Então, mas é longo. Nós temos aqui, haja cosmogonia. Então, mas o que interessa é aqui. No Enuma Elish, que eu prefiro trazer por quando no princípio, para ficar igual à Bíblia, mas ao pé da letra é quando no alto. Então, o que é que acontece? A palavra Anunnaki aparece 3 vezes. 3. Então, nós vamos agora dar a vocês provas de que Javé era um Anunnaki. Portanto, era um Deus humano. Era um homem com poderes extraordinários. Um homem como eu. Apareceu Abraão no cavalo do Mamre e comeu cabrito assado, ou ovelha, ou um novilho gordo, com bolo de farinha, quer dizer, um bolo comum, e queijo. Ora, bolas, Deus não precisa comer queijo com bolo de farinha e novilho. Ele apareceu, está descrito na Bíblia, né? Gênesis de 12 em diante, a história de Abraão, e ele aparece com mais 2, e aparece corporalmente, senta e come. E lá, antes, no livro do Êxodos, o Gênesis antes do Êxodos. Então, ele manda Moisés levar 72 homens, aos quais ele oferece um banquete. E ele fica em pé, vendo os 72 comerem e beberem. Não é? Então, nós temos isso no livro de Tobias, que os evangélicos, os protestantes não aceitam, né? Que o arcanjo Rafael se corporificou. Então, é possível a um anjo, a um ser espiritual se corporificar? É possível, mas no caso específico, né, de Javé aparecendo a Abraão, de Javé dizendo, desçamos para ver o que os homens fazem, né?
de Javé fechando a porta da arca, olha só, fechou a porta da arca. E quem sepultou Moisés? Javé. Então, nós temos aqui evidências dentro da Bíblia de que não é tão espiritual assim quanto a Bíblia afirma. Então ele seria um Anunnaki, ou seja, um filho do céu e da terra, é um homem, mas ele é dotado de uma frequência, ele está num plano chamado de Yetzirah, onde a parte material dele é muito sutil, vibra numa frequência extremamente elevada. E a movimentação imensa da frequência dele não permite ser visível, mas eu tenho contato com ele. Não só eu, muitas pessoas. Então, se temos contato, então, né? Então, resultado. Aqui nós vamos agora usar o livro. Então, aparece, eu disse, no poema Enuma Elish, aparece 3 vezes a palavra Anunnaki, mas o significado é filho do céu e da terra. Segundo, nós temos aqui agora, pelo professor Júlio Sorri, a definição da palavra Javé. Vamos lá? Vamos lá. Ele diz: ele define Javé detalhadamente. Ele define detalhadamente. Então, na página 50 do seu livro A Religião de Israel, ele diz: certo parece que pelo menos os assírios possuíam uma raiz, Ravá, vou escrever, que significa respirar. Iaú, que é Iavé, significava aquele que respira ou faz respirar. Então, Iavé vem de 2 raízes. A primeira é Iaú, ou Iaú. É mais comum aparecer Iaú. I, A, O, I, A, U. O verbo no hebraico antigo significa respirar. Então você vê, não tem nada a ver de incomum, mas ele diz que Javé fez o homem do pó do barro, respirou, soprou na sua narina e ele se tornou um ser vivo. Então ele tem poderes extraordinários? Sim, é próprio dos Anunnaki. Todo Anunnaki tem poderes extraordinários. Depois nós vamos resumir o Enuma Elish, para vocês verem onde Javé aparece. Mas em princípio já vamos definir, já vamos saber o que é, de quem é que nós vamos tratar. Então Javé, que seria representado pelas 4 letras Yod, He, Vav, He. Então, a letra Yod, que seria apenas esse pinguinho, significa apenas a origem, vamos dizer, um inseminador, uma inseminação. O Yod fecundante indica a ideia de fecundação. Como eu disse a vocês no vídeo passado, é Sefer Toledot Yeshua, livro da geração de Jesus. Está escrito Sefer Toledot e agora Eretz, livro da geração da terra. A palavra é a mesma. Então, o processo é comparado com a fecundação do ser humano. Então, um Yod fecundante, ou seja, um poder, a ideia, gera Toledot é geração, não é criação, é geração, gera um embrião. E gera esse embrião de que maneira? Na palavra Ravá. Opa! Ravá era a deusa dos arameus. Fiz uma bagunça aqui.
Então, o Iode é fecundante. Significa apenas que ele tem o poder de fecundar. E Ravá era a deusa dos arameus. Portanto, aqui está um sêmen que fecunda e aqui está um útero que recebe. Por isso a palavra Toledot, fecundação, geração. Isso vai gerar um embrião. Esse embrião está no plano de Yetzira, não está no nosso plano de Asiá, mas é semelhante, é análogo. Então, é a única maneira de entender. Acontece numa vibração, numa frequência vibracional muito grande, e nós não vemos, não percebemos, porque nossos olhos só percebem a partir de determinada vibração. Então, isso não é perceptível, mas quando ele quer, ele se torna visível. Então, o nosso querido professor Júlio Sorri dá em duas passagens. Primeiro, aquele que respira ou faz respirar, através de quê? Da fecundação, Yahu, o Iode. O Iode significa, junto com as duas letras, o Re inicial, então da Iá, e o Val, Yahu. Iode, Reval, são 3 letras iniciais. A palavra Yavé, ou Yavé, as 3 letras iniciais são Iode, Re, Val. Essas 3 letras, então, Iode significa o sêmen fecundante, e o A-O significa o útero recipiente. Então, é um espermatozoide que entra no útero. Então, é assim que os antigos escritores bíblicos nos dão a ideia de Javé. Mas ele tem uma capacidade extraordinária, divina, que é dar a respiração ou a vida. Ou seja, fazer com que a pessoa tenha alma. Ou seja, não basta ter um corpo. Então ele tem a ver com os Anunnaki, porque os Anunnaki são filhos do céu, ou seja, eles têm poderes celestiais. E tem a ver com a Terra, ou seja, eles têm matéria, só que a matéria é um estado muito sutil. Não é matéria como o meu corpo. A matéria do meu corpo tem uma frequência vibracional que vocês veem. A dele não tem, mas ele pode fazer com que tenha. Ele apareceu no Carvalhal do Mambre, a Abraão. Ele deu um banquete no Monte Sinai a 72 anciãos, e ele aparece na Bíblia quando ele quer. Ele fechou a porta da Arca de Noé por fora. A Bíblia diz explicitamente que ele fechou a porta da Arca. Depois que estava todo mundo dentro, a Arca era fechada por fora. Ele fechou e ele sepultou Moisés. O corpo de Moisés foi sepultado por ele. Então, um espírito não faz isso. Logicamente, ele tem algo de extraordinário, que é designado no Sumério por Anu ou An, poderes sobrenaturais, mas ele é filho da terra, ou seja, ele tem também algo de material. Então ele é uma combinação do céu e da terra. E aí ele vai aparecer especificamente com o nome de Anki, ou seja, vamos tirar aqui da palavra Anunnaki, vamos tirar o An inicial, An, e vamos acrescentar An é céu, e deixamos o U para lá, ó. Deixamos o U. Pode ser An ou Anu. E vamos usar Ki. Pronto, Anki. Bom, muito bem. Existe um povo vizinho da Síria, que são o povo cuja língua Jesus falou. Essa língua é o arameu, o aramaico. Eles tinham uma deusa chamada Ravá, deusa que criou o homem. E aí o Iode, hebraico, que significa fecundante, no útero de Ravá, é a metáfora, vai inseminar
o útero, e o útero vai gerar. Toledot é a palavra em hebraico. Toledot, geração. Então o processo é semelhante ao que acontece no plano de Asiá. É uma geração. Toledot. Gênesis 2, vocês vão encontrar o seguinte. No hebraico vai encontrar Sefer Toledot Eretz. Esta é a geração da terra. Geração, minha gente, não é criação. Então Javé não cria, ele gera, ele faz. É um Deus fazedor. Ao contrário de Elohim, que cria, então é um Deus que está muito acima, está em outro plano, está no plano de Beriá, como Reshit, e está no plano de Azilute, como Aim. Então Javé está no terceiro plano, é um Deus de terceira categoria. Já disse isso a vocês antes. Então, mas o bonito aqui agora, que nós estamos pegando a raiz da palavra, através de um grande especialista, de um estudioso de renome, e ele diz, né, são duas raízes, uma Iaô, Iod Reval, em hebraico, e a outra é Re-Val-Re, Ravá. Ravá era a deusa dos arameus, que era um vizinho dos assírios, e os assírios eram os descendentes dos sumérios. Os sumérios vão terminar como assírios e caldeus, babilônios e assírios. Então nós já estamos aqui, já um pouquinho à frente, mas vamos voltar de novo para lá. Então, vizinho dos assírios e dos caldeus, perto do Nilo e Eufrates, então nós vamos encontrar uma civilização que ocupa a terra deserta, são tuaregues, são homens do deserto, e eles vão constituir a sociedade patriarcal monoteísta e procurar então um Deus monoteísta, um Deus só, no meio daquela porção de divindades, segundo Eduardo Churré. E eles vão encontrar fazendo assim, pegando Enki, que é um Deus sumério, Enki é o inicial, a sílaba inicial de An, mais a sílaba final Ki, o Deus do céu e da terra. Ou seja, ele tem uma parte espiritual que quando ele quer ele some, desaparece, e quando ele quer ele se materializa. E ele tem o poder de materializar. Pensando, ele materializa. Então é assim que Julie Surri explica. Tem uma outra explicação. Vamos à segunda explicação. O Deus Yahvé, cujo nome interpretamos na forma rifil, não sei o que é isso em hebraico, do verbo, isto é, no sentido causativo. Então, a forma rifil do verbo hebraico ser, Havá, por coincidência, a deusa dos arameus, significa o que dá o sopro ou a vida e depois a existência. Então, aqui ele completa, está em outra página, está na página 47, combinadas as duas páginas, ele define Javé precisamente. Então, aquele que dá o sopro ou a vida, portanto, soprou nas narinas de Adão e Adão se tornou um ser vivente. O sopro, o divino Ruá, só que no caso dele não é o Aor, que significa sopro ou vento, porque ele é criado. Enquanto que Aor, do Ain Sof Aor, é incriado. Logo, ele não está na primeira hierarquia, no mundo de Azilute, porque o Aor do mundo de Azilute é incriado, é imanifesto, se manifesta como Aor Javé. O termo hebraico para Javé, no primeiro da criação,
Deus disse, seja luz, e foi luz, né? Viamer Elohim, e aí Aor, viai Aor. E Deus disse, Viamer é o verbo dizer, e disse Elohim, Deus, e aí seja Aor, luz, e foi luz. Pronto, nós temos agora a criação da luz. A luz incriada, Aor, do Ain Sof Aor, da tríade Elohim, agora passa a ser luz criada. Ou seja, o incriado se manifesta, o imanifesto se manifesta. Meu Deus, que explicação belíssima e clara. Então, os arameus e os judeus fizeram um jogo de verbos antigos, pegando raízes muito, muito, muito antigas, Havá, que quer dizer vida, viver ou soprar, e pegando o iode, que significa uma partícula fecundante, e essa partícula fecundante, então, insemina um útero cósmico, e essa inseminação vai produzir a geração, ou seja, Toledot. De quem? De Anki, que é um deus sumério. Pois bem, é esse Anki que vai se tornar Javé. E como ele vai se tornar Javé? Simplesmente, nós já dissemos, olha cá, nós já mostramos aqui, não sei se vocês perceberam, mas nós já mostramos. Quando nós colocamos o iode, aqui ó, iode, junto com Havá, se juntarmos vai ficar iode Havá, Iahavá. E ao ficar Iahavá, nós vamos ter Yahvé. É simples, eu vou escrever aqui. E agora? Iavá. Vai dar Iavá ou Iavé. É juntar Havá com iode. Vai ficar assim, Iavé. Mas acontece que Iavé é a adaptação pelos arameus do deus Enki, céu e terra, que aqui o elemento celeste é o iode fecundante e o elemento terrestre é Havá, que é o sopro criado, é o ar. Claro, no plano de Yetzirah. Ainda não estamos no plano de Asiá. Não existe o plano de Asiá. Então, Javé, por isso que Javé é um Deus muito humano. Aquele que dá o sopro e a vida. Aquele que faz respirar e depois viver. Por isso ele sopra nas narinas de Adão e Adão se torna um ser vivo. Então, veja, é um Anunnaki, porque a palavra Anunnaki quer dizer filho do céu, An, e da terra, já que Anu quer dizer céu e Ki quer dizer terra, né? Aí eles vão usar a palavra Iode em hebraico para Iaô ou Iaú, e vão usar a palavra Havá, que é a deusa aramaica ou arameia, Jetro, sacerdote de Madian. Os arameus também são chamados madianitas. A deusa deles se chama Havá. Se pegar o iode e juntar com Havá, você vai ter Yarvá. E de Yarvá para Yahvé é um pulinho. Mas é o mesmo Deus Enki, apenas mudou de idioma. Saiu do idioma sumério, que não é uma língua semita, e entrou no idioma semita. Ao ser transposto do sumeriano para o semita, para o hebraico, ele automaticamente recebe um tratamento especial e ele passa a ser Iaô, ou Iaú. É assim, Aleluia. Halel é dai graças, a Iá, ao próprio. Iá
é a parte, a apócope, né? É a redução do nome Yarvá, é apenas o início. Ia, apenas as duas letras iniciais. Juntando essas duas letras iniciais, dá Ia. Se juntar as três, dá Iaô. I, A. Se eu colocar o W, vai dar Iaú ou Iaô, porque isso aqui significa o ou I. Oh, desculpa, o, ou. Pronto. Então, é a junção de An mais Ki, em sumério, que é o nome do Deus por excelência no sumeriano, né? Ou dos deuses, que é Anunnaki, em que Anu é o pai dos deuses e Ki é a sua esposa. Ou seja, o céu, Uranos, e Geia, a terra. É a mesma coisa em mitologia comparada. E a raiz medial, esses dois N's e A, é filho de. É filho do céu e da terra, em sumério. Mas em hebraico vai sofrer uma grande alteração. Não vai ser filho do céu e da terra. Vai ser o que dá o sopro, a vida e a existência. Yahavá, de uma raiz muito antiga, chamada Havá. Essa raiz não existe no hebraico moderno. Tá vendo? A raiz Havá, ó. Havá, diz o professor Júlio Sorri, no hebraico moderno não existe. Ela foi pronunciada originariamente Shaya, ou Shava, uma suavização do rifil. Eu não sei que porra é rifil, porque eu não tenho tanto conhecimento de hebraico, mas ele diz, é uma suavização, Havá, de Shaya, ou Shavá, que é a deusa dos arameus, ou madianitas, que essa palavra não existe mais no hebraico moderno. Junto com Iode, fecundante, então a deusa recebe o espermatozoide do Deus e os dois juntos vão dar Iavá. É só juntar os dois. A mesma coisa que se fez ali. Juntou-se An com Ki e deu Anki. Quando eu falar, portanto, Enki, que é uma adaptação de Anki, eu estou falando de Javé. Só que estou falando em sumério. Então, em sumério, o nome dele é Enki, ou Anki, ó. Quando eu digo Anki ou Enki, estou falando em sumério. E quando eu digo Iaô, ou quando eu digo Yarvá ou Iavé, estou falando em hebraico. Mas é a mesma coisa. Tanto falar Chico quanto Francisco. Dá no mesmo. Estou apenas falando em idiomas diferentes. Se eu falo em sumério, eu digo Anki ou Enki. Se eu falo em hebreu, eu digo Yarvá ou Iavé. É uma questão de eu falar inglês ou português, por exemplo. É simples assim. Agora, o professor Júlio Sorri fez uma pesquisa muito bela, muito profunda, e ele mostrou como é que foi que aconteceu que os arameus, né, que são hebreus, eles fizeram uma adaptação, trazendo a palavra An, e juntando com a sua deusa, não trouxeram Ki. Pegaram somente An, o céu, e juntaram com a sua deusa Havá. Né? E esse An, por ser exatamente um ser poderoso, de uma vibração extraordinariamente elevada, reduziram a um Iode no hebraico. O Iode significa exatamente isso. Vale número 10, que quer dizer uma vibração celestial, ou seja, invisível, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. 10 é o número de Deus, no alfabeto hebraico. Ou seja, tem todos os poderes necessários para dar o sopro e a vida, e assim trazer à existência um ser vivo. É essa a característica de Javé, mas é de terceira categoria, porque ele é a luz criada. Aor é a luz. Só que Aor, significando Javé, é criado.
E na tríade Ain, Sof, Aor, aquele Aor de Ain, Sof, Aor é incriado, é imanifesto. Quando ele se manifesta, ele se torna Javé. Então, se eu digo Ain, Sof, Aor, esse Aor é imanifesto, é incriado. Mas quando eu digo Viamer Elohim, e aí Aor, agora eu estou dizendo e disse Deus, seja a luz. Esse Aor agora é criado. Viamer e disse Elohim, é o plural de El, a inteligência, a vontade e a memória de Deus, as potências divinas, e aí seja, ó, já tem o Iode, e aí é o mesmo que Iaor, quase. Aor, repete o Aor de lá. Só que o de lá é incriado, é imanifesto. Não tem princípio nem fim. Agora não. Agora eu tenho o processo da manifestação. Javé, portanto, é a manifestação do imanifesto. Em que grau? No terceiro. Porque a primeira manifestação do imanifesto é Reshit. Reshit é quem vai, junto com o Ain, Sof, Aor, fazer Javé. Então, o Ain, Sof, Aor é Azilut, é o primeiro grau, é o mais elevado. O Ain, Sof, Aor vai se tornar Reshit, que quer dizer Rosh, ou Rosh, cabeça ou mente. A ciência, a última afirmação, é que o universo é uma mente, é uma cabeça, as galáxias são neurônios e as ligações eletromagnéticas entre elas equivalem às assembleias neuronais. Nós estamos dentro de um grande cérebro, cientificamente. Foi o último vídeo que eu vi em ciência. Tudo em torno de nós é um grande, enorme cérebro que Einstein mediu, não sei se é verdade, porque aí estou apenas repetindo, 80 bilhões de anos-luz de diâmetro. É grande pra caramba. Então vocês veem que nós estamos lidando com ciência e fé simultaneamente, mas os autores que estão aqui não estão de brincadeira. Jacques Monod foi prêmio Nobel de Medicina, 1965, e ele queria provar que a evolução existe. Olha ele aqui, ó. A intenção dele nesse livro, A Casa e a Necessidade, era provar que a evolução existe. O que aconteceu? No meio do processo, ele percebeu que existia a teleonomia, ou seja, há um projeto. Tudo é projetado. Hoje a ciência já admite isso. Tudo obedece a um projeto inteligente. É do Intelligent Design, o projeto inteligente. A Universidade Presbiteriana Mackenzie desenvolve isso magnificamente. E tem um canal no YouTube. Vão lá. Teleonomia foi o nome que Jacques Monod usou. E coitado dele. Depois de 15 anos de estudo, ele percebeu que a evolução era uma mentira, era uma ficção, era uma pseudociência, porque um vivo só vem de outro vivo. Depois ainda tem uma coisinha que eu esqueci de dizer, mas vou dizer agora no final. É o seguinte, a invariância reprodutiva. Uma célula, ao se reproduzir, ela não pode sofrer variação. Logo, a mutação genética é impossível. E aí, aqui nós temos Dr. Michael Berry, pesquisou na Biblioteca de Paris. Deixa eu jogar essa porcaria fora aqui. Eu não jogo fora porque preciso, né? Para mostrar para vocês. Mas não vale nada. Então, o que acontece? Dr. Michael Berry perguntou ao computador da Biblioteca de Paris, que é tudo digitalizado, ele perguntou, existe uma experiência de um cientista que prove a mutação genética? Resposta do computador, não. Não existe. Mas acontece que toda evolução se baseia na passagem do não vivo para o vivo, ou seja, a molécula se torna célula. Já foi provado por Pasteur lá no século XVIII que é impossível, todo ser vivo só vem de outro ser vivo, desprezaram isso. Isso é ciência, viu, minha gente? Foi a experiência em laboratório. Depois, que a mutação genética é impossível, porque a célula,
A biologia tem uma lei chamada invariância reprodutiva. Uma célula epidérmica só dá da pele, uma hepática só dá do fígado, né? Uma célula do estômago só dá uma gástrica. Ela não tem variação na reprodução. Banana não dá abacate, bananeira não dá abacate, e mangueira não dá abacaxis. Tudo é ciência pura feita em laboratório, por cientistas, mas respaldados por filósofos. Aqui nós temos filósofos mostrando isto em detalhe. Então, nós chegamos ao seguinte, aqui está a reprodução celular, por acaso, passo a passo, está vendo? Uma célula só, ela vai sofrendo modificações, ela se alonga, ela começa a se dividir, aqui ela vai completar a divisão e aqui ela tem duas. O que era um se tornou dois. Esse processo obedece a uma lei genética chamada invariância reprodutiva. Ou seja, se é uma célula hepática, é do fígado. Se é uma célula epidérmica, é da pele. Se é gástrica, é do estômago, e assim sucessivamente. Não há variação possível. Portanto, a mutação genética é história para boi dormir. Aqui são filósofos. E aqui é um grande filósofo chamado John Raymond Hand, que diz que pela filosofia era necessário 5 vezes mais tempo do que 14 bilhões de anos para que fosse plausível a teoria de Stephen Hawking. 5 vezes mais tempo. Ora, o Hawking disse que 14 bilhões de anos seria necessário 5 vezes mais. E ele analisa coisa por coisa. Os embriões não repetem a história da evolução. O conflito entre a teoria evolucionista e os registros disponíveis. E ele vai dizendo. Então, a dificuldade matemática, 5 vezes mais. Ele calculou, ele recalculou. Não dá 14 bilhões, dá 14 bilhões vezes 5. C, para tornar plausível. São essas coisitas. Então nós temos que chegar à seguinte conclusão. Vai ter que ficar para a próxima. A conclusão que nós chegamos é o seguinte. O que existe é a criação, já que a vida em outro planeta é uma ficção. Não existe uma prova. Me mostrem um ET. Me digam onde há um ET que eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho, vou pedir emprestado, vou me endividar, vou lá ver. Vocês já viram um ET na sua vida? Só na imaginação de quem acha que é possível. Então é mera fantasia. Ciência é evidência, é fato. Res, não verba. Coisas, não palavras. Na ciência, as palavras têm que ser mostradas na evidência. Fotografou? Então mostrou. Existem fotografias de objetos voadores não identificados, muitas. Eu mesmo já vi. Agora, de ETs, ninguém nunca mostrou um. Só existe na cabeça de quem acredita. Então é fé. Fé por fé, você pode acreditar que um aeroplano é um Deus. É só você querer. Nós vamos ter que voltar a Lemúria, será a próxima série, com mais detalhes. Então nós vamos ter que voltar a essa série, tem 3 livrinhos aqui. Nós vamos ter que voltar a ele e nós temos aqui vários mapas. Então ficou para o vídeo seguinte. Os mapas, temos aqui os mapas e temos aqui os livros que mostram a criação do homem na Lemúria. Ou seja, no continente perdido de Mu, ou Lemúria, então Deus, Elohim, Bará, criou Et Hashamayim, as energias superiores, Et Vaeretz, e a matéria, a essência da matéria. A essência da energia é a essência da matéria. Como? Não é possível saber. Nós não temos ainda aparato suficiente para a ciência dizer como isso foi feito. Para nós hoje, segundo Einstein, matéria é energia, energia é matéria.
mas já houve um momento na evolução do cosmos. A evolução não deixa de existir, viu, gente? A própria palavra Javé quer dizer devir, o sendo. Então já houve um momento em que a energia era apenas essência e a matéria era apenas essência, e as duas estavam separadas. E vai ser explicado aqui detalhadamente por Mircea Eliade, no mito babilônico sumério. Eles vão dizer como foi que aconteceu. Então nós temos que voltar a isso. Fica para o próximo vídeo. E vamos ter que mostrar os mapas para vocês saberem onde foi que isso aconteceu. Uma coisa é certa, viu? Não foi na África. Então Biasili, que era um grande mentiroso, um grande patife, um grande canalha, que tentou enganar todo mundo, enganou durante muito tempo e ainda hoje tem gente que acredita. Eu sou darwiniano, eu sou darwinista, eu acredito na teoria da... Então acredita. É plausível que, é possível que, talvez seja, não temos evidência. Não existe um ET. Não existe uma prova de mutação. A mosca da Drosophila melanogasta gastou segundos e morreu. Dolly não conseguiu viver mais de uma semana, né? E assim, qualquer mutação genética vai matar o ser ou vai produzir uma teratologia. Ao invés de tornar o ser melhor, vai tornar o ser pior, mais fraco, e ele vai morrer mais depressa. É o contrário do que Darwin dizia. Se causarmos a mutação genética em laboratório, nós vamos criar um ser mais fraco, ou um monstro. Logo, é o oposto. Foi a isso que Jacques Monod chegou. É a teleonomia, é um projeto inteligente, feito por uma mente fantasticamente inteligente, que está aqui acima da minha cabeça. Uma parte dela, Javé, o Deus de terceira categoria, é o que está aqui acima da minha cabeça. Galáxias, sóis, buracos negros, né? Mas o de primeira categoria está lá no terceiro andar do edifício. É ele quem começa tudo, no princípio. Então, tudo vai vir do princípio. Pronto, eu não posso ir além, mas acontece que é uma síntese meio apressada do que levaria 4 horas. Até o próximo, se Deus quiser.